Uma das doenças mais temidas de todos os séculos. Câncer. Muitas pessoas têm até medo de falar esse nome. Tamanho é o medo, tamanho é o impacto de morte que carrega essa palavra, tá? Parece que já virou algo assim meio que assombroso e sombrio. Mas desde os anos de 1970, quando declararam guerra contra o câncer, muitas tecnologias têm sido apresentadas, muitas drogas têm sido lançadas no mercado, muitos procedimentos têm sido feitos. E a verdade é que a situação das pessoas que sobrevivem a essa doença ela não muda, ou seja, os números eles não mudam, eles sempre estão do mesmo modo. Ou seja, o modo em que a medicina tradicional age para tentar reverter o câncer, ele está indo na contramão da realidade. Primeiramente, se pensava que o câncer era, na verdade, uma doença unicamente genética, ou seja, se você herdasse o gene, você teria a doença. Mas hoje já se sabe que somente 5% dos cânceres têm origem na genética, tá? Então, isso tem mostrado que, na verdade, o que modula, o que regula e o que faz com que você não tenha câncer é a epigenética. A epigenética é um estudo da genética baseado naquilo que está ao seu redor, principalmente os alimentos que você ingere, tá? A medicina tradicional, a oncologia, ela tem focado nos tumores do câncer. Ela não tem focado no real estado da doença. O tumor, ele não é a causa do câncer. O tumor, ele é, na verdade, um sintoma. Ou seja, o seu corpo, ele tenta de todas as maneiras fazer com que você não tenha a doença, com que você não prolifere as células cancerígenas, então ele vai criando ali um invólucro que a gente chama de tumor, mas é para proteger você e isso acaba não dando certo. As células cancerígenas, elas se originam devido a um problema no sistema imunológico. O seu sistema imunológico não consegue lidar com as células cancerígenas que se formam. Principalmente os natural killers, que são os exterminadores naturais que nós temos no nosso sistema imunológico, ele não consegue destruir a célula cancerígena. Ou seja, um componente fundamental é perdido ali e essa célula ela não morre, ela não comete suicídio. Daí essas células começam a se dividir em uma velocidade muito maior do que uma célula normal se dividiria. E você tem a formação dos tumores. Mas dependendo do câncer, o tumor ele leva 10, 20 ou até mesmo 30 anos para ficar de um tamanho visível a alguma aparelhagem que a gente tem no mercado. Mas a questão é a seguinte, o foco do câncer não é o tumor, porque a gente tem visto vários estudos, e não só estudos, mas clinicamente, pessoas que retiram os tumores e esses tumores eles voltam a se desenvolver depois de alguns anos e com uma intensidade de força muito maior do que da primeira vez, tá? Então o foco não é o tumor é apenas uma expressão daquilo que o seu corpo está sentindo, começando pela fragilidade do sistema imunológico, depois pelos alimentos que a gente está ingerindo no dia a dia, que a maioria deles estão cheios de toxina, tá? O seu sono, por exemplo,
é um fator muito importante. Você precisa dormir, você precisa ter um sono de qualidade, você precisa atingir o sono REM, que é o Rapid Eye Movement, que é o sono profundo, onde você se satisfaz com o seu sono, tá? A falta de dormir gera um estresse muito grande no seu corpo e você sabe que o estresse oxidativo ele gera muitos radicais livres e isso contribui bastante também para que o câncer ele se aloje. Uma outra coisa interessante com relação ao câncer, relação, na verdade, ao sono, a uma boa noite de sono, é que a melatonina produzida pelo seu corpo durante a noite, durante o sono, ela tem um papel fundamental para que você não tenha câncer, tá? Um outro fator que não é o sono é o estresse gerado no nosso dia a dia, principalmente na correria do dia a dia, nos acontecimentos, tá? Nas notícias ruins que a gente vê na TV e que a gente fica sabendo. Tudo isso vai gerando um estresse oxidativo muito grande e isso também pode culminar na produção de muitas células cancerígenas e o sistema imune não consegue matar essas células, destruir essas células. Então o foco principal com relação ao câncer deveria ser, primeiramente, uma vida tranquila. Segundo, você teria que se alimentar com alimentos bons, com alimentos que a gente sabe que contêm muitos nutrientes necessários ao nosso corpo. Você não ingerir esse acumulado grande de toxinas que a gente ingere no dia a dia, você evitar ao máximo o estresse, tá? Que você pode conseguir fazendo várias terapias e você ter uma boa noite de sono, tá? Isso é essencial para que você tenha uma vida saudável e para que você não tenha câncer. Os suplementos que todos nós deveríamos usar também para contribuir para que a gente não tenha câncer no futuro seria, primeiramente, magnésio. Magnésio é muito importante. É mais importante, um dos mais importantes elementos do corpo. 350 ou mais reações químicas acontecem via magnésio. Segundo, vitamina D3 ou expor-se ao sol. Mas foi dito pra gente que a gente não pode ficar no sol, que a gente tem câncer. E isso não é verdade, tá? Você precisa tomar sol e o melhor horário para se tomar sol é ao meio-dia, uns 20 minutinhos, uns 30 minutinhos no sol, com pelo menos a metade do seu corpo descoberta. Isso é muito importante. Caso você não faça isso, é muito interessante você suplementar com vitamina D3. Um outro elemento fundamental para que você também possa prevenir é o selênio, porque o selênio ele é um modulador do sistema imunológico. E isso é muito interessante, porque se você tem um sistema imunológico forte, fortificado, você vai estar imune, ou seja, você vai estar tendo defesa para a maioria dos ataques que acontecem no seu corpo. E é claro, ter uma alimentação saudável. E alimentação saudável não é o que a gente aprendeu das nossas diretrizes nutricionais, não. Nós aprendemos da diretriz nutricional que nós precisamos ingerir cerca de 60% da nossa dieta, da nossa alimentação em carboidrato. E isso não é verdade. O carboidrato, principalmente os refinados, o açúcar, o xarope de milho com alto teor de frutose, ele tem se mostrado um veneno para a sociedade e tem trago muitos problemas de saúde para a sociedade. Então, se você quer evitar essa doença que a maioria das pessoas
têm muito medo quando ouvem falar e quando descobrem que estão doentes. Você precisa cuidar da sua saúde. Você precisa observar parâmetros na sua saúde e dar prioridades para esses parâmetros. Não adianta você correr, ficar rico, ficar milionário, adquirir todos os bens materiais que você queira, tá? E depois ficar doente nesse processo de enriquecimento e de você conquistar todos os seus objetivos. Você deve conquistar os seus objetivos, você pode ficar rico, você pode fazer o que quiser, mas primeiro lembre-se da sua saúde. Porque não adianta você ganhar dinheiro hoje e depois no futuro você gastar todo esse dinheiro e não recuperar a sua saúde. Então, ganhe dinheiro, seja próspero, seja uma pessoa de sucesso, mas leve junto o sucesso de uma vida saudável, de uma boa saúde, observando alguns requisitos, tá? Aqui no canal mesmo está cheio de informações preciosas para você que quer ter uma boa saúde. Por isso, meu amigo, se você gostou desse vídeo, por favor, se inscreva aqui no canal, dê o seu joinha, compartilhe esse vídeo, tá? Coloque esse vídeo aí na sua playlist, na sua timeline, isso vai ajudar bastante a gente divulgar esses vídeos.